também eu já queria começar perguntando, porque hoje você vive a remissão. Sim, é isso, graças né? a Deus. A remissão de uma leucemia. Você já se considera curada, que eu sei que você já fala, Já. né? Maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco de como foi descobrir essa sua força. Não sei se você imaginava ter essa força que você teve, porque acho que foi o maior exemplo de tudo durante todo esse período muito difícil que eu imagino que deve ter sido. E você tirou uma força, um brilho, uma coragem, assim, que eu não consigo nem explicar. E eu queria que você falasse de como foi encontrar essa força, essa potência num momento tão difícil. Assim, eu acho que a vida nos traz desafios e aí, quando eles vêm, a gente consegue enxergar o que a gente é capaz, sabe? Do que a gente é capaz. Então, realmente, foi uma coisa que não dá para explicar. Eu falo que eu fui sequestrada da minha vida, Sim. do nada. E assim, eu estava num momento muito feliz. Meu terceiro filho tinha acabado de nascer, como você falou, ele tinha 5 meses, ele era um toquinho de gente, eu amamentava. Então eu estava naquele momento que eu não conseguia nem muito sair de casa, sabe? Assim, eu estava super no meu ninho com a minha família, eu estava muito feliz e realizada com sonhos assim que tinham sido realizados e eu estava ótima, entendeu? Então foi do nada. Não, e acho que 5 meses é aquela fase que a vida começa a voltar de novo, não é? É. Tipo, você Ainda nem tinha passou voltado, sabe? Ainda nem tinha voltado. Sim. Eu ainda tava naquele momento de, ai, não vou sair muito, que eu não quero pegar nada pra não passar pro meu neném, Tá. sabe? Assim, eu tava ainda naquele momento, sabe? Eu tava amamentando muito, exclusivo, um momento muito meu e dele, e com as meninas também. Então, eu realmente, eu tava super bem, assim, eu tava fazendo ginástica, uma coisa muito doida, assim, um mês e meio antes, eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou começar a fazer ginástica todos os dias, que eu sei que é importante para nossa saúde. Eu comecei a querer me cuidar de novo, né, porque naquele momento do puerpério a gente meio que se esquece. Super. E aí, e quando chegou, assim, um mês e meio antes do diagnóstico, eu comecei a querer me cuidar mais. Eu falei pro meu médico, assim, a gente pode fazer um check-up geral, assim, uns exames, para ter certeza que eu tô bem, que tá tudo bem? Foi você que pediu? Não, eu pedi e tava tudo bem. Meus exames deram ótimos, perfeitos. Isso foi em dezembro. Então, eu fiz o check-up, exame de sangue, aqueles ultrassom, aquelas coisas que a gente faz para ver se tá tudo bem. De mama, tireoide, essas coisas. Isso, tava tudo ótimo, tudo ótimo. Meu hemograma era perfeito, normal. Isso foi em dezembro. E aí eu fui pra praia, que era Réveillon, e aí eu fui pra praia com a minha família. Foi momentos maravilhosos, assim, que nem eu falei, eu tava fazendo ginástica no sol, na areia, sabe? Super saudável, bem, feliz. E aí foi quando eu voltei de férias, que, assim, sei lá, eu voltei numa quinta-feira, numa sexta eu comecei a sentir um pouquinho de dor nas costas. Aí veio o final de semana eu com um pouco de dor nas costas, dor de cabeça, me deu um pouco de enjoo. Aí eu falei, nossa, e aí eu até fiz uma massagem pra ver se, né, melhorava. Você melhorou. Você não achava que era um peso que você pegou? Eu até achava, mas não parecia muito muscular. Era uma dor nas costas diferente. Porque, assim, meus amigos ficaram em pânico. Eles falaram, meu Deus, eu tô com dor nas costas e agora? Eu falo, não, calma. Não era uma dor nas costas que nem a gente tá acostumado a sentir. Era uma dor que pulsava, assim, mas começou mais fraca. Então, por enquanto, eu ainda achava que podia ser muscular. E aí, que parte das costas, assim? lombar. Na lombar. Na lombar, que é uma coisa que não costuma doer pra mim. Eu tenho bastante dor na cervical, sabe? Aquele peso de carregar neném e tal. Mas assim, eu falava, gente, será que eu dei um mau jeito? Fiz uma massagem e não melhorou. E aí eu comecei a achar, nossa, acho que eu tô com enxaqueca. E aí, sabe quando você tá... Eu sou uma pessoa que às vezes tem enxaqueca, então eu falei, acho que eu tô enjoada, com dor de cabeça por causa da enxaqueca. Bom, não desconfiei de nada, obviamente, nunca nem passou pela minha cabeça. E a gente não dá muita importância, né, gente? Assim, eu vou falar, eu sempre fui uma pessoa noiada. Então, assim, tá. eu sou aquela que começa a sentir uma coisinha, eu sempre prefiro pecar pelo excesso. E eu, inclusive, acho que isso é uma lição, né? Que eu escuto o meu corpo. E isso é muito importante. Muito. Então, eu comecei a sentir isso, eu já fiquei com esse alerta ligado, sabe? Isso em janeiro? Isso em janeiro. Daí era lá pelo dia 19, 20 de janeiro. Quando foi dia 22, que era uma segunda-feira, eu comecei a trabalhar de novo, pós-férias. Eu tinha diária de gravação. E aí eu comecei a gravar, e aí eu tinha que parar de gravar, assim, e eu ficava assim, ai, meu Deus, eu tô com muita dor, calma. Tô com muita dor. E aí o videomaker que tava comigo é muito meu amigo. Ele falava assim, amiga, isso não tá normal. Eu falava, não, eu sei, alguma coisa tá estranha, mas vambora. E eu
gravando lá um monte de coisa que eu tinha que gravar, e aí eu parava no meio e mais dor, mais dor. Só que aí começou a doer muito, assim, uma dor que fazia assim nas minhas costas, tipo, latejava minhas costas. Aí eu falei, não, gente, isso não tá normal. Quando foi chegando no final do dia, eu comecei a me sentir febril. Sabe quando você sente que você tá ficando com O febre? corpo começa a dar aquela dorzinha. Aí eu virei pra menina que trabalhava comigo e falei assim, será que eu tô com alguma coisa grave? Ainda falei. Ela falou, imagina, mas não. Aí, mas eu comecei a me sentir meio mal mesmo, assim. Mas assim, eu não tava naquele nível de mal que você fala assim, tô com alguma coisa grave. É que eu sou uma pessoa. Que se preocupa com isso. Isso, eu não sei se você tem isso. Depois que eu me tornei mãe, isso intensificou em mim. Eu tenho um pouco de pensamentos catastróficos, assim. Tenho. Então, vem aquele pensamento de uma coisa horrorosa na sua cabeça e você fala, não, obviamente não, né? Só que assim, nenhum momento passou câncer na minha cabeça. Isso não. Mas você sentia que era uma coisa séria? Lá no fundo você falava assim, gente, eu vou Então, olhar é porque... uma intuição, assim. Daí eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu tava voltando, era uma gravação externa, eu tava voltando pra casa, eu mandei uma mensagem pra ele assim: lindo, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo mal. Não falei muito mal, porque na hora eu não tava muito mal, eu tava com bastante dor nas costas, isso sim. Mas eu sou bem forte pra dor, então eu sou meio resistente, sabe? Eu falo, eu tô com dor, mas se você me perguntar de 0 a 10, eu nunca vou falar 10, sabe Sim, assim? Eu sempre acho sim. que dá pra piorar. E aí eu falei pra ele, eu tô me sentindo mal, tô achando estranho, então eu vou dar mamar pro Luigi, você vem pra casa e a gente vai pro hospital, tá? Vamos pro pronto-socorro. Ele falou, tá bom. E aí, o que eu tava achando que podia ser? Infecção urinária, sei lá, porque, sabe, que Pega dá as aquela dor costas. nas costas. Eu falei, será Do que... rim, né, também. Então, eu pensei nisso, eu pensei, uma infecção urinária que subiu pro rim, deu algum problema, sei lá. Eu lembro que a Flávia Pavanelli teve isso, e aí ficou isso na minha cabeça. E aí, eu achei que era isso. E aí, quando eu dei mamar pro Luigi, juro, torta de dor. Aí começou a intensificar mais a dor. Parecia, tipo, contração de neném que vai piorando. Tipo assim, começou a intensificar a dor. Eu falei, gente, não tá normal. E aí eu torta, dando mamar pro Luigi. E aí o Bruno chegou em casa e a gente foi pro hospital. Só que as meninas estavam jantando nessa hora. E eu falei assim, meninas, a mamãe tá com dor nas costas, eu vou no médico rapidinho. E amanhã a gente toma café juntas. Daí elas, tá bom, mamãe. E aí disso eu não voltei pra casa por 40 dias. Nossa Senhora. Então você pode imaginar, assim, obviamente, bom, eu me arrepio inteira só de lembrar, porque é uma coisa, assim, surreal. Porque eu fui para o pronto-socorro, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar o ortopedista. Eu falei para eles, eu não acho que é ortopédico, desculpa, mas assim, eu não tô sentindo que é ortopédico. Eles falaram, deixa ele te avaliar, e a gente veio. O ortopedista veio e ele me examinou e ele falou, não é ortopédico. Aí eles já fizeram o exame de sangue e tal. E nisso, eu acho que é infecção urinária, né? Acabei de ter meu filho, sei lá, se tem alguma coisa a ver, pode ser, sei lá. Olha eu tentando ser médica, né? Naquela hora, você tá no desespero, você quer descobrir o que você tem, né? E aí, trocou o plantão, trocou a plantonista e veio um jovem, assim, um médico jovem. E aí, eu lembro da cara dele, assim, quando ele veio falar do meu hemograma. E aí ele falou assim, seu hemograma tá estranho. Aí eu falei, como assim? E assim, detalhe, eu tava maquiada, porque eu tinha gravado. Então, assim, clínica, meu hemograma tava muito, como se fosse assim, uma infecção muito grave, e eu tava clinicamente olhando Ótimo. bem, entendeu? Eu tava, obviamente, com essa dor, eu tava com febre, mas uma febre baixa, de 37,8. Não é uma febre que você fala, nossa... Assustadora, né? É uma febre que você toma, sei lá, um remedinho lá e baixa e acabou. Nossa, eu faria isso, gente. Então, todos meus amigos falaram isso, mas eu, acho que por eu ser mais, assim, cuidadosa, eu sempre prefiro pecar pelo excesso. Eu acho que a medicina, ela é preventiva. Minha mãe sempre me ensinou isso. Então, é melhor você ir e ter certeza do que você tem, sabe? E aí, enfim, o médico, ele veio muito cauteloso falar pra mim assim, ó, eu vou repetir esse hemograma. Ah, porque no primeiro exame já dava pra saber o que era. Então, porque o hemograma, ele é o exame de sangue que detecta os leucócitos, linfócitos, neutrófilos. É que agora eu praticamente sei ler hemograma. Sim. Mas são as nossas células de defesa, toda a parte do nosso sangue. E os meus leucócitos, que são as células de defesa, estavam extremamente altos. Ou seja, tem alguma coisa muito séria acontecendo. E meus exames de check-up de um mês antes que eu contei pra você que eu fiz, estavam com os leucócitos normaizinhos. Então, assim, do nada, de um mês para o outro, o negócio explodiu. E aí o PCR, que é um indicativo de inflamação, infecção, aliás, no corpo, estava normal. Então, assim,
os leucócitos estarem tão altos, as minhas plaquetas já estavam começando a cair, mas graças a Deus eu peguei elas ainda altas, porque se você pega a plaqueta muito baixa, você já fica muito mais debilitado. Minhas plaquetas já não estavam normais, mas estavam bem, ok, sabe? Então ele falou, deixa eu repetir esse hemograma, mas é difícil errar. Eu falei, mas o que você tá achando? Daí ele falou assim, eu preciso descartar algumas doenças do sangue. Aí eu falei, que doenças? Aí ele falou, leucemia. Porque ele não pode mentir, né? Ele é médico. Eu falei, quê? Não, como assim? Aí, só que assim, coincidentemente, não coincidência ou não, eu acho que não é coincidência. Acho que é Deus, eu tinha entrevistado a Duda Riedel, que sabe quem é? Que é uma influenciadora que teve leucemia mieloide aguda, que é o tipo de leucemia que eu tive. E eu não sabia nada sobre leucemia, só que como eu entrevistei ela no meu podcast, ela acabou me contando bastante coisa, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando ele falou leucemia, bom, a primeira coisa que eu fiz foi chorar, obviamente, ficar desesperada. Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, calma, vamos, a gente vai ter que colocar seu sangue numa lâmina, eles precisam ver se as células estão esquisitas. Ele meio que explicando para leigo, né, que eu não entendia nada. Aí ele falou, se as células estiverem estranhas, aí pode ser que seja mesmo, e aí a gente vai ter que investigar mais a fundo e tal, e a gente vai precisar de um hematologista. Bom, quando ele falou isso, eu e meu marido, tava eu e o Bruno lá, a gente ficou assim, ó. Tipo, eu lembro, assim, só de falar eu já fico naquela posição. Eu fiquei, assim, querendo me defender daquilo, sabe? Eu falava, não é possível. Porque tem um momento de negação, né? Eu Não, acho. assim, era um momento que eu falava, eu tô com infecção urinária. Eu não tô com isso, eu tô com infecção urinária. Tipo, não é possível. Aí ele falava, calma, eu vou lá investigar e tal. E ele saiu da sala. Nisso eu mandei áudio, obviamente, pra minha mãe e pro meu pai. Primeiro eu tinha falado pra minha mãe, tô no hospital, mas não é nada, e eu te aviso quando eu sair. Depois eu mandei, mãe, o cara tá falando em leucemia. Daí minha mãe começou a xingar o médico, coitado, no áudio pra mim. Ela falava assim, imagina, ele tá louco, da onde ele tirou isso? E tal. E daí meu pai também, eu mandei áudio pra ele, falei, pai, tô falando isso. E aí os dois vieram correndo, né, pro hospital. Parecia que eles estavam na porta do hospital, porque do nada eles surgiram lá. Mas antes deles surgirem, foi assim, o médico saiu da sala e aí o médico estava demorando, que ele falou, vou botar seu sangue numa lâmina para examinar. E isso tudo no pronto-socorro. Isso tudo no pronto-socorro. E aí ele não voltava. Eu estava lá num cubículo, ele não voltava, e daí o Bruno falou, deixa eu ir lá para ver, porque a gente estava muito apreensivo, né? E ele foi. E aí ele também não voltava. Aí eu falei, meu, o que está acontecendo, né? Quando o Bruno voltou e eu vi o olho dele, ele estava com o olho assim todo vermelho, de quem tinha acabado de chorar muito. Daí eu já saquei, né? Eu olhei para ele, daí ele falou, o sangue tá esquisito. Que foi exatamente a frase que o médico tinha falado para mim. Que se o sangue tivesse esquisito, a célula, né? Enfim, daí eles teriam que investigar melhor. E daí quando ele falou isso, meu mundo desabou, né? Aí eu nem lembro, assim, direito nessa hora, porque quando a pessoa fala essa coisa tão forte que você percebe que não tem mais saída, parece que você entra num buraco, assim, que você entra lá e você tá sozinha lá e você não sabe o que fazer. Tipo, é meio que essa sensação que eu tive. Eu não sei nem descrever a sensação que eu tive naquele momento. Eu só falava assim, gente, eu preciso dar leite pro meu filho. Eu amamento, eu preciso dar leite pro meu filho. Eu só falava isso e eles falavam, calma, a gente precisa chamar um hematologista. Aí nisso meu pai chegou, minha mãe chegou. E aí, minha mãe estava assim, completamente em negação. Ela falava, não vai ser, não vai ser, não vai ser. E aí, meu pai já estava mais realista, assim, ele pegava na minha mão e ele ficava ouvindo os médicos. E aí, nisso, eles falaram, você precisa ligar para algum hematologista. E aí, por sorte, enfim, minha família conhecia um hematologista muito maravilhoso, que é o Dr. Nelson, que, coincidentemente, foi quem fez o transplante da Duda. Olha isso. Nossa! E aí, a gente ligou para esse médico, ele indicou uma pessoa da equipe dele para ir lá nos explicar o que estava acontecendo. E aí, foi quando eu perguntei para ela assim, pode não ser, né? Porque ela falou assim, a gente acredita... Porque quando esse médico mais jovem falou para mim, ele foi muito fofo também. Ele virou para mim, nesse momento que a gente realizou que era alguma coisa, uma doença do sangue, a gente só não sabia qual tipo. Ele sentou assim do meu lado e ele falou para mim assim, ele foi muito sensível, sabe? Foi muito importante, porque ele falou, calma, fica calma, a gente vai descobrir o que você tem e você vai tratar. Então, ele me passou uma certa calma naquele momento. Porque foi a Primeira pessoa, né, que veio... sim. Exatamente. E aí, quando veio a doutora Ju, que é da equipe do meu médico, que me trata até hoje, inclusive,
ela chegou lá e aí isso já era 1h da manhã, né? Eu tava lá várias horas naquela situação de angústia, sem saber e tal. E eu falei pra ela, eu falei, doutora, tem chance de não ser? Né? Porque eu ainda tava me agarrando aquela coisa 1%, pequena, né? Uhum. que a gente sempre tem que se agarrar, qualquer esperança que a gente tem, enfim. E ela falou 99% de chance que é. A gente só não sabe qual é o tipo. Ela me explicou que tem vários tipos de leucemia e eu nem sabia. Eu achei que só tinha um tipo, sei lá. E aí ela falou, não, são vários tipos de leucemia, vários tipos de mutação. A gente precisa entender com o que a gente está lidando. E aí eu falava, tá, eu preciso dar leite pro meu filho. E daí eu pedi para alguém pegar a bombinha de leite lá em casa para eu tirar o leite. E aí eles estavam falando assim, aí eu tirando leite, eu já tinha vindo a bombinha, não sei em que momento, mas eu já estava tirando leite para ele, eu só estava preocupada assim com ele, com o leite, com as minhas filhas, como que eu ia avisá-las. E aí eles falaram assim, acho que você não entendeu, você vai ter que ficar aqui. Tipo, você vai ficar aqui, você vai ter que começar a tratar, urgente. Aí enfim, assim, gente, na hora, eu só pensava neles, nos meus 3 filhos. Ui, tipo, não tinha como eu pensar em outra coisa, não tinha como eu desfocar daquilo, eu só pensava a coisa mais simples do mundo, que era assim, eu preciso tirar leite para dar pro meu filho. Assim, eu queria dar as últimas mamadas, pelo menos, para ele ter meu leite por mais um tempinho. E aí eu fui tirando leite, mandavam para ele. E aí no dia seguinte eu fiquei internada, né? E naquele momento também eu comecei a pensar em umas coisas do tipo, eu não tenho pijama. Acho que o nosso cérebro dá um tilt, assim, de... Cara, você não... É que você não imaginava que era tanto tempo também, né? Não, Você eu ia não ficar- imaginava que era tanto tempo, mas eu acho que eu comecei a pensar em umas coisas tão nada a ver, assim, naquele momento, porque eu não estava conseguindo registrar o que estava acontecendo, sabe?